Então, pessoal, boa tarde. Tô chegando aqui no cantinho, no meu cantinho aqui, onde eu costumo fazer a gravação desses áudios, geralmente na hora do meu almoço, que é quando eu tenho um tempinho para fazer isso. Então, eu queria falar um pouco hoje, já vou sentar aqui porque senão eu vou ficar falando ofegante e não vai ficar legal nem para quem ouve e nem para mim. Então, sentei agora aqui, me acomodar aqui na rua mesmo. Às vezes eu preciso parar um pouco, fazer algumas paradas no áudio, porque passa carro, porque passa. Estou perto também de uma linha ferroviária, metrô também, aí acaba, às vezes eu dou uma pausazinha e depois eu retorno na gravação, só para não ficar muito barulho. Então às vezes vocês acabam ouvindo um barulho de um carro, de uma moto. Então é essa razão aí. Mas quando eu vejo que é um veículo muito grande, alguma coisa que vai fazer muito barulho, ou alguém, às vezes passa alguém também que fala muito alto também, fazendo alguma bagunça, aí eu dou uma pausazinha para não atrapalhar. Aqui tem mais, eu até tive que acabar de pausar agora. Aqui tem mais linha de ônibus, porque aqui tem um final, é o final de um ônibus também, de uma linha de ônibus, então acaba passando muito ônibus. Agora pessoas passam menos. Eu prefiro que tenha um lugar com menos pessoas, porque às vezes incomoda demais, quer pedir uma opinião, quer parar, pedir uma opinião não, né? Uma informação. E ou às vezes conversa muito, fala muito, não tem muita noção assim do espaço do outro, né? Muitas vezes e acaba atrapalhando a gravação, atrapalhando o espaço do outro, o direito do outro, né? Ou passa com um som alto, uma música alta, não tem muita essa noção. Então, para não ter essa interferência, eu prefiro um lugar que tem menos pessoas, né? Igual esse que eu tô aqui, tem veículos, mas tem menos pessoas. É, então é por essa razão que às vezes dá uma pausazinha, mas eu acho que nem fica tão perceptível assim na gravação, né? Que eu pauso e na sequência já retorno com o mesmo raciocínio. Mas enfim, né? Eu queria trazer hoje, comentar aqui um pouco hoje sobre a construção interior, né? Já que estamos falando aí do autoconhecimento, eu quero, né, falar com você sobre a construção interior, né? O que é essa construção interior? É você focar, você valorizar a tudo aquilo que acontece em você, tudo aquilo que acontece dentro de você, né? É muito mais importante você estar atento a isso do que você focado no externo. É uma mudança do olhar, né? O olhar está voltado para fora, o olhar está voltado para o mundo, o olhar está voltado para o exterior. Você vai trazer esse olhar para dentro, você vai trazer esse olhar para si, né? Você vai trazer para se ver, para se observar, para ver o que acontece em você, de sensações, pensamentos, sentimentos, emoções, o que está acontecendo dentro de você. Então é uma mudança, é uma troca. De você olhar para o que está fora, você vai trazer para dentro. Isso requer muito trabalho, requer muita disciplina, requer muito esforço, porque desde quando a gente nasce, a gente está treinado, a gente está doutrinado a colocar esse olhar sempre para fora, sempre cobrando de fora, esperando de fora, as coisas de fora, cobrando do mundo, cobrando das pessoas, querendo atenção, e você vai inverter, né? Se você vai cobrar de alguém, que seja de você mesmo. Mas isso é numa questão de uma mudança interna, uma mudança de olhar, do externo para o interno.
Se você quer atenção, você vai se dar essa atenção. Se você quer uma salvação do mundo, por qualquer razão ou motivo que seja, você vai se dar esse recurso, essa salvação, entre aspas, né? Você vai dar aquilo que você precisa, aquilo que você procura. Então tem que ter uma mudança desse olhar. O que não quer dizer que você mudando o olhar, você está deixando de enxergar o mundo. Você não está também mudando o olhar para o interno e sumindo dentro de você mesmo. Não está se afogando dentro de você mesmo. Não está se isolando do restante do mundo ou do restante das coisas. Não é isso. Né? Porque muitas vezes a pessoa pode pensar que estou voltado para dentro, estou interiorizado e eu não trabalho mais, eu não estudo mais, eu não converso mais com os familiares, e a pessoa fica tão introjetada, tão vivendo esse mundo interno, que esquece também da convivência que ela tem e que ela precisa de ter com o mundo, com a troca que ela tem e que ela precisa de ter com o mundo. Então também, isso é um perigo, né? Virar uma fuga. Volta esse olhar para dentro de forma tão como é que eu posso dizer? Se fecha, né? Se fecha. Você pode mergulhar interiormente quantas vezes quiser, quantas vezes for preciso, for necessário, mas você precisa também colocar a cabeça para fora, respirar aqui em cima, emergir. Né, emergir lá de baixo, das profundezas do seu inconsciente, subconsciente, do seu mundo interior. Fica lá o tempo que precisar, o tempo que achar necessário. Se conheça, veja as características que você possui, mas também coloque a cabeça aqui para fora, volte aqui para fora, né? Veja que tem uma realidade aqui fora. É importante também, né? E muitas vezes, para não olhar esses traumas, esses bloqueios, sentimento de medo, de culpa, de raiva, de angústia, de mal-estar, pensamentos negativos, pensamentos suicidas, desejos ruins contra os outros, contra o pai, contra a mãe, não aceitação do pai, da mãe, não aceitação do mundo. Para não olhar tudo isso, o que a pessoa faz? A pessoa enterra. A pessoa enterra tudo lá dentro, né? Sufoca tudo para dentro. Leva tudo para dentro. Achando, acreditando que está resolvido. Porém, essa energia que está lá embaixo, sufocada, enterrada, reprimida, ela é uma energia viva. É uma energia viva e está emanando. Emanando para a sua vida tudo aquilo que você rejeita. Tudo aquilo que você não quer, que você não deseja para a sua vida, está trazendo. Tudo aquilo que não está bem trabalhado, bem resolvido lá no interior, no seu interior, está sendo atraído por você. Então, por isso que é importante também ter esse trabalho interno, mudar o olhar, construir, né, a construção interior que você precisa ter para você ter melhores resultados, uma melhor convivência com o mundo, uma melhor convivência com as pessoas, desfrutar melhor da vida, receber tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você merece verdadeiramente. Que muitas vezes é contrário àquilo que você acha que quer, àquilo que você acha que precisa, àquilo que você estuda para ser, ou no trabalho que você tem atualmente. Então é preciso dar uma atenção para isso, porque é preciso que você faça essa construção interior para você mesmo, porque senão você começa a depender da energia do outro, do trabalho interno do outro, do desempenho do outro, muitas vezes também do dinheiro do outro, da atenção do outro. Por quê? Porque você não construiu nada dentro de você, né? Muitas vezes não é
você construir uma casa, você ter uma casa, tudo bem, né? Pode correr atrás de ter uma casa, pode ter o seu emprego, pode ter o que você quiser no mundo externo. Porém, o mais importante do que... Isso aí é uma frase até... Isso aí é uma frase até, muitas vezes, já até batida, né? Mais importante do que ter é ser. Então, não importa muito o seu trabalho, muitas vezes a pessoa trabalha tanto, trabalha dia e noite, de forma desregrada ou desmedida, para ter as coisas, né? E muitas vezes consegue ter. Mas e o ser, né? E o ser? Então a pergunta, a construção interior, nesse caso, é o quê? Aquele meu trabalho que eu estou atualmente, ele me alimenta? Aquele trabalho que eu estou atualmente, ele me nutre? Ele me realiza? Ele, ele tira, ele provoca, ele instiga o melhor de mim? Eu dar o melhor de mim? Eu fazer o melhor que eu posso, o melhor que eu tenho? É um trabalho que vai estar exigindo o uso das minhas habilidades, o uso dos meus dons. Ele me favorece nesse sentido? Porque quando você está lá pegando na prática mesmo, né? Porque eu gosto de pegar sempre a prática e não essas teorias, esses falatórios todos, né? Pegando na prática lá no dia a dia, né? O seu trabalho, você fica muito cansado, é muito desgastante para você. Você percebe que você está voltado para o externo ou você está voltado para o interno? Você consegue se observar? Consegue se ver? Ou o trabalho é um castigo, é horroroso estar naquele lugar, né? É sacrifício, é dor, é luta, é o pão de cada dia, e é suado, é corrido, é exaustivo, ou é prazeroso, ou é bom. Tem até uma frase que, se eu não me engano, é daquele filósofo, eu não sei se é filósofo ou se ele é poeta, que chama Rumi, Rumi. Vocês devem até conhecer. Que ele fala, não sei se é ele ou se é o Osho, mas enfim, não importa quem seja. Ou então pesquisem também, né? Se vocês quiserem saber, deem uma olhada aí que vocês devem facilmente encontrar quem é que é o dono dessa frase. Que ele fala assim, eu faria esse trabalho de qualquer forma, mas vocês querem me pagar por ele? Então, tudo bem, né? Mas eu faria esse trabalho, essa atividade, essa função de qualquer forma. Por quê, né? Por que dessa frase? Porque é um prazer fazer, né? É um prazer trabalhar, é um prazer executar. E eu vejo isso quando a pessoa está voltada para o mundo interno e está respeitando esse mundo interno em primeiro lugar. Ela está vendo as necessidades não do mundo, não do pai, não da mãe, não as necessidades financeiras, necessidade de pagar conta, necessidade do chefe, do amigo, seja lá de quem for. Não, ela está vendo o que é prioridade e o que é importante para ela e para o mundo interno dela. Em primeiro lugar, aquilo que vai nutrir, que vai satisfazer, que vai agregar, que vai realizar a vida daquela pessoa. Então vocês percebem como que isso é a construção interior? É olhar para essas questões, para esses pontos que eu estou trazendo. Eu peguei o caso do trabalho como um exemplo, mas pode aplicar para todas as áreas, todas as circunstâncias da vida de uma pessoa, né? O quanto que você está voltado para o externo e está se perdendo no mundo. Quanto que você está realizando o que os outros querem que você realize, que você faça, e o quanto que você está engajado em realizar os seus planos, os seus desejos, os seus sonhos.
Então, muito disso, né, quando a pessoa tem uma estrutura interna, uma estrutura interior que apoia isso, esses planos, sonhos, desejos, vontades, ambições. Quando a pessoa construir um mundo interno, vai ficando cada vez mais fácil, que é o que eu tenho notado para mim. Né? À medida que eu vou fazendo essa construção, esse trabalho interno, e que muitas vezes é preciso, como eu já falei em outros áudios, perdoar o pai, perdoar a mãe, aceitar o pai, aceitar a mãe, aceitar a si mesmo, perdoar-se, amar-se também aos outros. Você vai vendo que essa estrutura sua, amor ao corpo, amor ao dinheiro, porque o dinheiro, a gente está num mundo que o dinheiro ele é uma ferramenta importantíssima. Então você tem que rever todos os preconceitos também que você tem em todas as áreas, né? Por exemplo, preconceito com relação ao sexo, ao dinheiro que eu falei, preconceito com relação ao amor, com relação a tudo mesmo. Tudo, pegar ponto por ponto, avaliar, pensar, considerar, repensar e pensar de novo. Vocês entendem que isso é uma coisa, é um trabalho que exige, né? Verificar as correntes de pensamento que você segue, mudá-las, fazer o oposto do que você vem fazendo e ver os resultados. É isso, né? A construção interna é isso. Porque senão você fica na dependência, como eu já falei, né? Na dependência do trabalho interno do outro, né? E a gente vê muito isso hoje em dia, né? Chega uma pessoa que aquela pessoa você não entende, mas ela transmite uma energia, uma alegria. Ela doa o amor que ela tem, doa a alegria que ela tem, doa a simpatia, o carisma, o bem-estar, que é um trabalho, que é uma construção daquela pessoa, na vida dela, no corpo dela, as emoções, pensamentos, que a pessoa está cuidando de si, cuidando dela. Então, quando a pessoa chega, tudo ilumina, tudo floresce, tudo cresce, tudo progride, tudo anda. Toda vontade de trabalhar, vontade de fazer, vontade de realizar. E o que acontece? Todo mundo aquela pessoa acaba saindo dali, né? Indo para outro lugar, tendo que sair, enfim, né? Se afasta daquele lugar ou tem planos planos de fazer outras coisas, enfim. E aí você volta a sua energia, né? Opa, agora estou triste, estou chateado, estou para baixo. Por quê? Porque você está dependendo da energia do outro, do trabalho interno do outro, né? E o seu trabalho interno e o seu compromisso consigo mesmo, né? E o que você tem feito para você mesmo, né? As pessoas têm medo do julgamento divino, né? Pós a morte. O único julgamento que tem é você com você, né? É você com você. O que você fez, né? Com o que a vida o que a vida propôs, né? O que a vida trouxe para você, o que você fez com tudo isso, né? Destruiu tudo? O que acontece muitas vezes é isso. A pessoa está alegre, feliz, para cima. Rapidamente ela começa a sucumbir. Ela começa a rebaixar-se ao seu nível. Ela começa a deteriorar-se para poder conviver com você, muitas vezes. Conviver com aquelas pessoas que só subtraem, que que não tem nada de bom para acrescentar, que são mesquinhas, que são egoístas, que só pensam nelas mesmas, no bem-estar próprio. O que não tem nada de errado pensar no bem-estar próprio, quando também há generosidade
em colaborar também com o mundo em que se vive, em doar, em colaborar, em ajudar, em acrescentar, em somar. Porque quando a gente faz isso, a gente também ganha, né? Então, até de um ponto de vista egoísta, eu estou com 2% de bateria, eu vou ter que encerrar daqui a pouco. Então, até de um ponto de vista egoísta, a pessoa que, que só pensa nela mesma ajuda os demais, colabora com os demais, porque sabe que muitas, mesmo que não espere recompensas, ela sabe que ela acaba recebendo em dobro tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela colabora, que ela ajuda, que ela doa, ela também é beneficiada de uma forma ou de outra. Se não por aquela pessoa que ela ajudou, por um terceiro, por um quarto, por uma outra pessoa que também vai aproveitar e vai indiretamente, porque todo mundo está interligado e conectado, então acaba o bem-estar, o bem que a gente proporciona ao outro, a ajuda que a gente fornece ou doa mesmo ao outro, nunca é perdida, nunca é. Sempre é um ciclo que volta pra gente. Volta pra gente, de uma forma ou de outra, das maneiras mais inesperadas e não programadas possíveis, né? Mas isso sem violar-se, né? Sem violar-se. Porque muitas vezes a pessoa muitos acham que a gente doar ou ajudar alguém precisa violar-se, né? Precisa se sacrificar, se prejudicar. E não é por aí, não é bem assim, né? Você pode ter gozo, você pode ter prazer, você pode ter satisfação enquanto ajuda alguém. Não precisa ter dor, não precisa ter sofrimento, não precisa ter sacrifícios, né? Pode ser uma coisa gostosa, uma coisa boa, uma coisa agradável, uma coisa que beneficia a todos. Então isso também é o que? Precisa ter o que? Um trabalho interno para verificar isso, para olhar para isso, né? Como que eu estou fazendo as coisas no mundo? Como que eu estou ajudando os outros? Como que eu estou no meu trabalho? Como que eu estou na minha família? Como que eu estou com meus amigos? Como que eu ajo? Como que eu penso? Como que eu faço? Né? Tudo isso, teoricamente, né, o mundo externo, ou externo a nós, também faz parte de nós mesmos. Também é um reflexo de nós mesmos, é um espelho de nós mesmos. Então, é preciso prestar atenção nesses posicionamentos nossos frente a cada grupo profissional, familiar, afetivo, as amizades, e avaliar o que eu tenho construído, né? O que eu tenho feito, como que eu tenho agido, como que eu tenho me relacionado com essas pessoas, com esses grupos, e verificar a si mesmo, né? Verificar, mudar o olhar para si mesmo. Como que eu tenho agido em relação a mim, as pessoas em relação a mim, eu em relação às pessoas. E com isso você vai construindo um interior sem negar-se e sem negar também aos demais. Então, gente, é um assunto mais vasto que isso. Eu vou ter que encerrar a gravação, porque eu só estou com 1% aqui de bateria. Acabou descarregando muito rápido o celular. Talvez eu faça uma continuação desse assunto, que é muito grande, trabalho interior, mundo interior. Mas a construção mais importante, né, o trabalho mais importante é esse, o interior. É aquilo que você faz com você mesmo, né? Todo o resto ele pode ser substituído, você no emprego, você na família, você pode ser substituído. Agora você leva você pela eternidade, para sempre. O
que você faz consigo mesmo, o que você se permite ou se restringe, se dá valor ou desvaloriza, né, dá importância, como eu falei no outro áudio, ou tira importância. É isso que é isso que, que é importante mesmo, né? Que, que agrega, que permite que você tenha um bom mundo interior, que vai levar também ao exterior, acaba consequentemente favorecendo os outros, mas o importante é o que você ganha, o quão bom é para você, o quão bom você se sente, o quão bom você pode se realizar se permitindo é, construir-se, lapidar-se, trabalhar-se. Tá bom, gente? Um abraço carinhoso para todos.